Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Estou aqui para ministrar uma aula exclusiva para os nossos alunos matriculados no nosso curso online específico para a Polícia Militar do Estado de Alagoas para o cargo de soldado combatente. Pessoal, toda vez que a gente faz um concurso online, a gente analisa o edital, nós analisamos o perfil da banca. E sempre, em quase todos os concursos, há uma disciplina, um módulo bastante específico, onde aquele estudo que você irá efetuar, basicamente, só serve para exatamente esse concurso. E para vocês, lá no edital, tem o item 3, salvo engano, está escrito legislação específica para policial do estado de Alagoas, tá? E lá fala claramente da lei 5.346 de 92, tá? Mas antes de começar a explicar essa lei, eu quero dizer para vocês que isso aqui é questão certa na prova. O assunto mais fácil de ser pontuado é este assunto. Quem vai fazer o concurso de vocês é a banca do CESP. Nós conhecemos a fundo a banca do CESP. Conhecemos a fundo a banca do CESP, cara. Cara, pode escrever aí que eu estou falando. Umas 5 questões, 5 itens irá versar sobre esse assunto. Sobre a legislação específica. E eu vou falar para vocês, a prova, o item será Ctrl+C e Ctrl+V. Então não percam a oportunidade de pontuar nesse assunto fácil, muito fácil mesmo. Legal, pessoal? Legal? Tá? Então vamos lá. Vamos estudar esse cara aqui. Então é o seguinte, cara. Vou preparar essa aula, a primeira coisa que eu fiz é baixar essa lei atualizada. A lei 5.346 de 92. Essa lei é a lei que trata do Estatuto do Servidor Militar. Cara, essa lei é gigante. Essa lei é gigante, é monstruosa, enorme essa lei. Aí eu analisei, tá lá, não pode. Poxa, que é isso, cara? Isso é desumano fazer o aluno estudar isso aqui. O cara para aprender essa lei aqui é 30 dias de estudo diário, 8 horas por dia, porque é muita coisa. E muitas particularidades, muitas coisas específicas para serem explicadas. Falei, não pode ser. Aí eu peguei o edital, fui lá no edital, folhei o edital, e lá no finalzinho eu matei a charada. O último anexo do edital diz o que vai ser cobrado dessa lei. Está lá no edital. Então o examinador foi bacana com vocês. O examinador declarou o que vai ser cobrado. Ele pontuou o que vai ser cobrado. Então ficou muito fácil para a gente que vai ministrar essa aula para vocês e vocês que vão fazer o concurso. Então o assunto está, aquele assunto, essa lei é enorme. Só que o examinador só vai cobrar um pedaço da lei, tá certo? Um pedaço da lei que nós vamos estudar aqui, todos os dispositivos que ele irá cobrar. Agora, você tem obrigação aqui, cara, acabar essa aula aqui é importante, tá? Ó, primeira coisa, cara, se você tá com fadiga, se você tá cansado, com sono, com fome, para o vídeo, vai satisfazer essas suas necessidades e depois volta a estudar. Porque esse aqui é uma questão fácil, muito fácil, cara, que você não pode perder pontos, cara. Cara, você perder ponto de matemática, você perder ponto lá em cima de português, cara, tudo bem. Agora, de legislação específica, o legislador passou a legislação antes, não pode. Então você assiste a aula, deixa com concentração máxima e depois
por favor, façam 2 a 3 leituras do texto seco que o professor vai disponibilizar para vocês na aula. E isso na nossa aula de véspera que eu vou passar para vocês, a última semana que a gente vai dar os preparativos para vocês fazerem a prova, e eu vou informar para vocês que isso vai fazer parte da sua leitura de revisão. E não esqueçam, você tem que estar estudando com foco no caderno, fazendo as suas anotações. Porque quando chegar na última semana, a gente vai fazer a regra do loop, tá? E vão precisar do caderno. Legal? Então é o seguinte, o examinador foi bacana. Professor, então significa dizer que eu não preciso mais estudar a lei toda? Exatamente, exatamente. Vou só arrumar esse no aqui, porque não é no. Esse cara aqui é uma bolinha, assim, ó. Pronto, ó, número 5000, Ctrl B, salva, tá? Pronto, 5.346,92. Vamos lá. Então essa aqui é uma lei, tá? Vamos lá. Vamos lá. Cara, aqui é professor concurseiro, né? Para você ficar competitivo, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa, cara. No edital, em qualquer lugar, em qualquer questão de prova, que você enxergar esse número aqui, você vai ter que identificar 5.346, de 26 de maio de 92. Você vai ter que entender o seguinte, cara. Qualquer lugar, em qualquer questão, qualquer comando de questão, você encontrou, se deparou com esse número, 5.346, de 26 de maio de 92. O examinador está perguntando alguma coisa sobre, dispõe sobre o estatuto. Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas e dá outras providências. Então tá aí. Então essa lei que chamamos de legislação pertinente, a lei 5.346, qual que é o trabalho dela? Qual que é o trabalho? Qual que é o objetivo dessa lei? Instituir, dispor sobre o quê? Sobre o Estatuto dos Policiais Militares. Chama atenção para vocês, que essa aqui é concurso paramilitar, é diferente para concurso civil. Lá no concurso civil, professor, eu tenho já uma aula de direito administrativo gravado por inteiro, que é da lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público. Esse Estatuto do Servidor Público é referência para todos os demais estatutos civis do Brasil, inclusive o de Alagoas. Só que o cara não é civil, o cara é policial. Se o cara é policial, tem características diferentes. Ele é polícia. Ele tem o quê? Tem uma hierarquia, um respeito à hierarquia maior, uma disciplina maior, que ele é sujeito porque ele é policial para comandar, para dar ordem à tropa. Então, primeira coisa, cara, vamos lá, ficar competitivo, estudo pragmático é isso. Na sua prova, você enxergou lá em qualquer lugar, 5.346, bom, bingo. O cara está perguntando de quê? O cara está perguntando sobre o meu estatuto, porque eu vou passar no concurso. Você tem que acreditar. Pronto, está aqui. Então isso aqui é a emenda da lei. O governador do estado de Alagoas, faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu promungo a seguinte lei. Título 1º das generalidades. Capítulo 1º da finalidade. Ou seja, qual a finalidade desta lei? Qual lei? 5.346 de 2092. O presente estatuto tem por fim assegurar, o presente estatuto tem por fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. Artigo 1º. O presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres, direitos, prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. Pronto. Professor, então nesse estatuto, depois que eu passar no concurso, eu quero saber os meus deveres, as minhas obrigações. Você vai procurar aqui em artiguinho específico. Os seus direitos, sim. As minhas prerrogativas de policial, você vai encontrar na onde? Nesse estatuto que foi instituído pela lei 5.346 de 2092. Está aí. Agora, detalhe, nós não vamos estudar os deveres,
Nós não vamos estudar os direitos nem as prerrogativas dos servidores. Por quê? Porque o edital ele vai cobrar somente dos artigos, ó, 1º ao artigo 8º dessa lei, conforme o edital. Então é o seguinte, cara, do 1º ao 8º você não tem escapatória, cara. Você não tem escapatória. Vai cair no concurso umas 4, 5 questões. E 4 ou 5 itens, cara, te joga lá em cima na classificação. Com certeza, tá? Bora, vamos continuar aqui. Então qual que é a finalidade disso? Qual que é a finalidade? É regular a situação de deveres, direitos e prerrogativas do policial. Artigo 2º. Preste atenção, cara. Olha como o professor aqui é concurseiro. Olha como é concurseiro. Com certeza muitos de vocês não sabem disso. Tá? Que a polícia militar é uma reserva do exército. Ah, professor, eu não estou fazendo concurso para o exército, estou fazendo concurso para o estado, estadual. Olha aí, a lei, o estatuto de vocês. A Polícia Militar do Estado de Alagoas. Força auxiliar. Quem auxilia, auxilia a alguém, a algo. É reserva do Exército. E reserva do Exército é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Rapaz, esse artigo 2º é de muita importância. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, força auxiliar de quem? Do Exército. E reserva de quem? Do Exército. Isso está cheirando questão de prova. Questão de prova. Quem que é o comandante da Polícia Militar? O máximo. Aqui, governador do Estado. Organizada como base na hierarquia e disciplina. Gente, a principal diferença do Estatuto Civil para o militar está exatamente nessa base teórica da hierarquia e da disciplina, subordinada administrativamente e operacionalmente a quem? Ao governador do Estado. Tá aí. Quais são as atividades da gloriosa Polícia Militar? Está aqui. Polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Professor, o que significa, professor, essa palavra aqui, ostensiva? Professor, o que significa essa palavra aqui, ordem pública? Eu tenho certeza, se eu pedir para vocês fazerem uma redação sobre ostensividade, polícia ostensiva, e se eu falar para você de ordem pública, vocês vão escrever. Mas isso no concurso não vale, cara. Não vale. Dica para vocês. Nesse mesmo estatuto aí, lá para frente, salvo engano, para artigo 6º, que são das definições, lá vai definir o que vem a ser ordem pública, o que vem a ser o quê? Polícia ostensiva. Então, moral da história, você vai ter que saber segundo o conceito oficial. O conceito oficial de polícia ostensiva e de ordem pública está na Lei 5.346, salvo engano, no artigo 6º. Professor, possibilidade de cair na prova. Altíssima possibilidade de ser cobrado em prova. Mas por hora, o que você tem que saber? Que a atividade da polícia é duas coisas. Polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Você tem que saber outra coisa. Nesse artigo 2 aqui, ele comunica muita coisa pra gente. Primeiro, vamos lá de cima. A Polícia Militar é o quê? Uma força auxiliar reserva de quem? Do Estado. É organizada com base em que princípios? Hierarquia e disciplina. Subordinada administrativamente e operacionalmente a quem? Ao governador do Estado. Para desempenhar quais atividades? Polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Cara, aí você não pode, cara, ir
É papo sério. Todos os artigos aqui são importantes. Essa aula é muito importante. Você jamais pode ir para uma prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas sem assistir essa aula e compreender a fundo essa aula. Papo reto, prof? Papo reto. Olha, e aqui vai ser por questões Ctrl+C, Ctrl+V. Esse artigo tem um parágrafo único, né? A Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá estar adestrada para desempenhar os mistérios pertinentes à missão supra. Preste atenção, que eu vou ler. A Polícia Militar para fins de defesa interna. Olha só, o examinador vai mandar externa aqui para vocês. Então vocês vão ter que fixar conteúdo. Aqui é despesa, defesa o quê? Interna. Então somente no caso de defesa interna, que a gloriosa Polícia Militar vai se subordinar-se, vai ficar adestrada a quem? Ao Exército Brasileiro. E deverá estar adestrada, catequizada, né, para desempenhar os mistérios pertinentes à missão supra, ou seja, o que o Exército mandar, ela vai ter que cumprir como missão. Você sabia disso, cara? Então é bom ficar sabendo, porque você vai fazer concurso. Isso aí, cara, isso é coisa diferente. Cara, isso aqui seleciona candidatos. Bora! Artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constitui uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Papo reto, vou perguntar para vocês. O soldado é servidor público? Sim ou não? É. Só que ele é um servidor público de uma categoria especial. E essa categoria especial de servidor público é denominado policiais militares. Sentindo um cheiro de questão de prova. O cara vai perguntar isso para você. Fulano, ciclano, tetano, beltrano. Um é médico, todos trabalham para o Estado, outro é professor, outro é PM. Todos são servidores públicos? Sim. Vai perguntar, todos são servidores públicos de categoria especial? Não. Porque de categoria especial denominado policiais militares, somente quem? Quem faz parte da Polícia Militar. Segundo o artigo 3º, está aí. Agora tem outra coisa. Ele vai classificar esses policiais militares em 2 blocos. E cara, isso é importante. Então o que é o policial militar? Ele é um servidor público. Ele é um servidor público o quê? De categoria especial. E o policial militar tem 2 espécies. 2 tipos. Tem o policial da ativa e tem o pessoal da inatividade. Nativa. Professor, então eu tenho que saber quais são os casos do cara estar nativa? Claro que tem. O professor tem que saber os casos, no caso do cara estar na inatividade? Claro que tem. O examinador vai trocar, cara. O parágrafo 1º vai retratar isso. Os policiais militares posicionam-se em uma das seguintes condições. A. Atividades. Na ativa. Na ativa nós temos 3 hipóteses de cara estar na ativa. Tem que saber? Claro que tem. Isso tem que estar no seu caderno, cara. Isso aqui tem que fazer parte do seu manual de estudos. 1. Os policiais militares de carreira. Aqueles que estão em pleno exercício, óbvio. Olha que interessante. Também considero policiais militares na ativa. Os alunos dos cursos de formação policial militar
em todos os níveis. E os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil. Pronto. Tá aí. Você passou no concurso. Se matriculou no curso de formação militar. Você já está considerado na ativa. Item 2. Tem que saber. E o item 3. Os componentes da reserva remunerada. Preste atenção. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para o serviço especificado. Professor policial militar, ele é aposentado? Não. Ele não é aposentado. Ele é aposentado lá para o termo civil. Ele tá aqui, ó. Ele vai para a reserva. Ele é colocado na reserva. Ele continua sendo policiais. Só que o cara está na reserva. Então, o que acontece no item 3? Ele está na reserva e está na inatividade. Só que o Estado convocou esse cara que está na reserva. Reserva, não é STEP, não é um cara que está lá, mas ele pode vir trabalhar. Está na reserva. Falou, não, você que está na reserva aí, ó, o meu pelotão, vem trabalhar que estou precisando de vocês. Então ele sai da reserva, ele continua na reserva, só que ele é convocado e designado para serviço especificado. Então nesse caso o cara está na reserva, mas ele está atuando. Por que ele está atuando? Porque ele foi convocado e ele foi designado. Então se ele está na reserva, se foi convocado e está designado para serviço especificado, esse cara é classificado, ele sai da inatividade e ele é classificado na ativa. Papo reto. Questão top de concurso. Tem como errar? Não tem. Então, na atividade, 3 casos. O cara está na carreira, normal. O cara está fazendo curso de formação. E o terceiro, o cara está na reserva, mas ele foi convocado e designado para curso, para atividade e serviços específicos. Aí, 3. Tá, 3. Professor, você conhece casos desse? Rapaz do céu, o Brasil todo quase tem isso aqui. Tá? Professor, eu quero exemplos, cara. Que o SESP gosta de dar exemplos. Sabe onde está caindo isso aí? Não tem escola. O pessoal está falando aí que as escolas são muito violentas, não é isso? Perigosas. Não, com certeza, concordo plenamente. E aí o seguinte, o Estado está convocando e designando os militares da reserva para fazer a guarda, o policiamento ostensivo nas escolas. Então o povo está levando tudo para a escola, levando lá os policiais lá. É uma boa, claro que é uma boa, cara. Que isso, o cara é policial, já tem treinamento, ele já é experiente, não é um novato, ele já está lá há quanto tempo. Conversar com a criançada lá, ter ações de cidadania, assim por diante. 10. Continuar. Se tem a ativa, nós temos a inativa. E na inatividade nós temos 2 casos. Tem que saber? Claro que tem. 1. Quando transferido para a reserva remunerada. Parou. O cara está na atividade. Ele está na atividade. Ele vai aposentar? Não, a aposentadoria é coisa para civil. Se o cara é militar, ele não aposenta, cara. Ele vai para a reserva remunerada. Então, quando ele sai, ele é transferido para a reserva remunerada. Ele sai da atividade e vai para a inatividade. Isso que está escrito aí no inciso 1º. Permanecem percebendo. Percebendo é recebendo, tá? Remuneração do Estado. O nome diz, ó, reserva remunerada. Porém, sujeitos à prestação de serviço ativo, mediante convocação e designação. Tá aí. Ele vai para a reserva remunerada. Ele faz parte lá do STEP no Estado, reserva, né? Quando ele for convocado e designado, ele vai sair da inatividade, ele vai para a atividade no item 3. Professor, isso pode cair no concurso? Pelo amor de Deus, claro que pode.
Agora, o terceiro caso é quando o cara é reformado. O reformado, lá estava escrito reserva. Reserva é uma coisa, que é reformado. Tá? E a questão do concurso, o cara vai trocar lá, ó, transferido para reforma remunerada. Não é reserva. Reformados, quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação do serviço ativo, continuando a perceber a remuneração do Estado. Então o reformado, ele não pode mais ser convocado e designado. O reformado, ele vai estar dispensado definitivamente da prestação do serviço ativo. Então isso é o cara reformado. Você pode convocar o reformado? Não pode. Porque o reformado era um cara que estava nativo, ele foi para a reserva remunerada, não é isso? Ele passou, quando passado por uma ou duas situações anteriores, eles vão ser dispensados definitivamente. Está aí. Então ele é reformado. Parágrafo 2º do artigo 3º. São policiais militares de carreira. Olha, o conceito está definindo quem que vai ser o policial militar de carreira. Que, oriundo do meio civil, ou seja, ele vem da sociedade, conclua os cursos de formação de policial militar. Parou? Então, olha o primeiro requisito para o cara ser policial militar, cara. Ele vai estar submetido obrigatoriamente ao curso de formação militar. Professor, durante o curso, ele é o quê? Ele é temporário. Só depois que ele concluir o curso que ele vai ser efetivado de fato e de direito. Em todos os níveis, ou seja, do soldado ao oficialato, ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço militar. Tá aí. Então, isso que vem a ser policial. Não esqueçam desse amarelinho aqui, ó. Concluam curso de formação militar. Se estão fazendo o curso de formação militar, nós vamos ver mais para frente que ele vai ser temporário, tá? Ele vai ser temporário. Vamos ler aqui, parágrafo 3º. São policiais militares temporários aqueles que, oriundo do meio civil, temporários, oriundos do meio civil, estão matriculados após concurso público. Então você pode somente se matricular no curso para a polícia militar se você passou no concurso público ou servo de origem civil. Civil! São matriculados após concurso público para frequentarem curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. Está aí, cara. Passei a régua, né? Ó, o cara passou no concurso, professor. Mas ele é de carreira? Não, não é de carreira ainda. Porque o de carreira há necessidade de ter o tal do curso de formação. Professor, mas se ele não é de carreira, ele é o que então? Ele é temporário. Temporário. Ele vai ser efetivado quando, professor? Ele vai ser efetivado quando se concluir o curso de formação. Eu sei que esse curso de formação é parra pesada, cara. Pauleira.